Eu recebo muitas pessoas que me procuram porque querem aprender a meditar, né? Seja Sim. nos meus cursos, no consultório, enfim. Pessoas me procuram para aprender a meditar. E aí eu costumo falar, mas por que você quer meditar, né? O que te motivou a vir até aqui? Ah, não, porque eu estou muito estressado, porque eu preciso melhorar minha atenção, meu foco, minha concentração, que eu estou muito distraído. E aí a gente vai conversando, e como é que costuma ser o seu dia? Então, é uma pessoa que trabalha 16 horas por dia, sem nenhuma pausa ao longo do dia, que dorme pouco, então tem uma privação de sono, muitas vezes crônica, dorme 5 horas, que não se alimenta com presença, que não dedica um horário do seu dia para praticar exercício físico. E aí, quando essa pessoa começa a meditar, ela não consegue, porque ela está cansada, porque a hora que ela senta, toda vez ela dá uma pescada, porque se antes não aconteceu, Não né? Então, o aconteceu. que vem antes da meditação? É a gente manter o nosso corpo com uma condição adequada de saúde, ter boas horas de sono, ter uma alimentação que traga nutrição real para o nosso corpo, né? Exatamente para que a hora que a gente sente para praticar, a gente tenha criado um ambiente interno no nosso organismo que seja um facilitador da prática, sabe? Então, acho que isso que você falou é muito importante. E eu gosto muito de uma professora, a Jeane Pili. Ela costuma falar assim, porque quando a gente vai encerrar a prática, né? Eu geralmente faço isso. Então, vamos nos preparando para encerrar a prática. E aí ela fala: vamos nos preparando para não encerrar a prática, porque a prática continua depois que você sai Exatamente. ali da sua almofada, sei lá, do lugar onde você medita, né? E a Aham. gente começa a ver os benefícios disso na nossa saúde, que eles vão mesmo se estendendo ao longo do tempo. Então, logo que a gente começa, que a gente se torna um praticante, a gente vê que esse benefício do estado de relaxamento, da sensação de calma, de uma fisiologia mais organizada do nosso corpo, ela fica ali no momento da prática. A hora que você abre o olho, levanta de onde você está praticando, pronto, já voltou tudo. Exato, Mas exato. com a consistência, a gente vai vendo isso se prolongar ao longo do dia, né? Tanto na nossa percepção, quanto nas mudanças do corpo mesmo. Então, a gente começa a observar que, por exemplo, com alguns anos de prática, 2, 3 anos, o sistema imunológico realmente fica mais regulado. E a gente vê estudos mostrando que, por exemplo, o nosso corpo responde melhor a vacinas quando a gente é um praticante de meditação. Exatamente. A gente começa a ver também que alguns dos nossos genes que regulam o metabolismo do corpo, então, por exemplo, genes que regulam a nossa mitocôndria, que é a fábrica de energia do corpo, eles ficam mais ativos e o nosso corpo produz ATP, que é o nosso combustível, com mais facilidade, com menos esforço. Genes relacionados com o uso da insulina também são regulados, então o nosso corpo consegue utilizar a insulina de uma forma melhor e diminui o risco da gente ter resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Os genes da inflamação também começam a ficar menos ativos. Muitas das doenças que acontecem nos dias de hoje, elas têm como base um processo inflamatório crônico, né? Então, doenças relacionadas ao nosso coração, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, AVC, que é o derrame, essas doenças do metabolismo mesmo, sobrepeso, obesidade, tudo isso, depressão, ansiedade, tudo isso está relacionado com o sistema de inflamação que está trabalhando além do que ele deveria. E a gente sabe que no longo prazo a meditação diminui esses genes da inflamação. Não é que eles deixam de existir, eles continuam lá no nosso corpo, mas eles se expressam menos, o que a gente dá o nome hoje de epigenética, a capacidade do nosso organismo de ligar alguns genes e desligar outros. E a gente sabe que a prática da meditação regula isso no nosso corpo. Então, genes que são benéficos tendem a ficar ligados por mais tempo e genes que causam problemas, danos no nosso corpo, tendem a ficar desligados por mais tempo. Quando a gente pensa nos benefícios para a saúde física, o que a gente vê esses estudos é que não necessariamente todo mundo entra num estado meditativo para colher o benefício. Muitas vezes só o fato de você praticar a técnica, que às vezes faz com que a gente entre no estado meditativo, às vezes não. Ou Tem dia que não. sua prática, né, foi uma prática um pouco mais, entre aspas, árdua.
né? Aham. Mas o fato da gente executar a técnica já traz esses benefícios para a nossa saúde. Então, para quem é praticante, nem sempre experimenta esse estado meditativo que a gente não consegue descrever, ainda assim os benefícios de saúde acontecem, e mesmo para quem não acredita na meditação. Se você não acredita, você acha que aquilo não vai fazer efeito nenhum, mas se você sentar e fizer a técnica, ainda assim o benefício vai acontecer. Então, Exatamente para isso. quem é bem cético, ela também funciona, é uma prática democrática. Há uma corrida por resultado, sabe, Regina? A meditação, ela não é que não vai te trazer um resultado. Sim, vai te trazer um resultado. Todos os resultados, vai melhorar a tua qualidade de vida. Agora, ficar ali com a mente presa naquele eu quero isso, 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 e aí tá a maior frustração que eu percebo das pessoas. A meditação não serve para mim, porque ela quer, eu estou estressado, então eu quero acabar com o estresse, vou meditar. Aí ficou lá um tempo e não resolveu o estresse dela, então a meditação não funciona. Porque a ideia da meditação me parece que não é essa, não é um resultado específico, mas entender que como benefício ela vai trazer esse resultado. O que eu costumo brincar é que esses efeitos todos que a gente vê da meditação na saúde, melhora da qualidade do sono, regulação do funcionamento imunológico e hormonal, apoio no controle da dor, apoio no manejo de doenças que a gente chama de neuropsíquicas, ansiedade, depressão, tudo isso acontece, mas eu brinco que esses são efeitos colaterais da prática. Né? Eles são os Exatamente. brindes que vêm com a prática. Eles não são o objetivo principal da nossa prática. E quando a gente fica muito focado neles, assim, um uso utilitário da meditação, eu quero meditar para isso, a gente deixa de perceber outros benefícios que às vezes são muito mais importantes que vêm com a prática. Então, acho que esse convite para a gente praticar sem uma expectativa, ele é muito importante, porque pode ser que você mirou numa coisa e veio outra, né? E esses efeitos colaterais, eles vão aparecer, eles vão estar Exato. presentes. A meditação, ela tem essa capacidade de fazer uma autorregulação do nosso corpo. Então, para Uhum. quem tem a pressão alta, a pressão tende a normalizar. Para quem tem a pressão normal, ela não vai ficar baixa, ela vai continuar normal, né? Então, esse Uhum. ajuste do que é necessário do corpo, no corpo, ele é muito presente com a prática da meditação. E aí, acho que um outro adendo que a gente pode fazer é que, assim, não é um dia que você medita que você vai perceber tudo isso acontecendo no seu Exatamente. corpo, né? Às vezes, quem nunca praticou e vai meditar, às vezes a prática não é nem relaxante, às vezes você fica tenso, Uhum. porque é uma atividade nova, que você nunca fez, que você não sabe direito como faz, que existe uma expectativa de que você vai. Acho que esse é o maior engano, né, que a gente ouve sobre a meditação, que você vai parar de pensar. Isso não vai acontecer, gente. Uhum. Então, as pessoas, às vezes, têm uma primeira prática que ela não é prazerosa, que ela não é relaxante, porque o nosso Correto. corpo precisa aprender esse caminho também, né? Como que eu faço para relaxar? A gente desaprendeu a relaxar, Uhum. então a gente precisa ali de uma constância, de uma frequência na prática. E eu Sim. até faço essa pergunta para quem me procura, por que que você quer meditar? Porque muitas vezes o que aquela pessoa quer é conseguir relaxar para dormir. E aí a gente vai dar um passo atrás e começar com outra atividade, outra prática, outra técnica, até Uhum. que a pessoa tenha regulado o sono, até que a pessoa esteja em condição de começar a praticar meditação e realmente se beneficiar da Uhum. prática, sabe? Então, acho que é muito importante também a gente desfazer essas expectativas e estar aberto para o que vier, porque o que vier é o que a gente Exato. precisa naquele momento. Mire na lua. Se você errar, acertará as estrelas. Então, vai te trazer meditação, sim ou sim, vai te trazer benefício.